Boa tarde, pessoal. Eu sou Níbia Botelho, sou pedagoga, mestra em psicanálise positiva, especialista na área da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, intervenção ABA, gestão, supervisão educacional e cursando ainda agora a pós-graduação em arte-terapia. Então, eu fazendo umas pesquisas, observei algumas dúvidas, alguns questionamentos e trouxe aqui para que nós possamos tirar essas dúvidas e esses questionamentos possam ser respondidos. Sobre psicopedagogia. A psicopedagogia, ela estuda o processo de aprendizagem, considerando um contexto amplo, não apenas um contexto voltado para a pedagogia. Ou seja, ela precisa de outras áreas do conhecimento. Quais foram os avanços que a gente teve aqui, como psicopedagogo? A neurociência, que veio trazer o estudo do processo cognitivo, das funções cerebrais. Que funções são essas? A atenção, a memória, a linguagem, as funções executivas, a plasticidade cerebral. Ok? Bom, pessoal, e aí? Lá na psicopedagogia, o que ele faz? O que esse profissional faz? Gente, ele vai analisar, ele vai diagnosticar, ele vai intervir nas dificuldades de aprendizagem. E essas dificuldades, elas vão envolver fatores. Que fatores são esses? São os fatores psicológicos, os fatores pedagógicos e os fatores sociais. Menina que acho que não quer sair, não. O psicopedagogo, ele também segue duas linhas, tá? Nós temos aí a linha clínica e a linha institucional. Em cada uma dessas linhas, nós temos teóricos importantes para nos auxiliar nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, para que nós possamos fazer uma maravilhosa, uma ótima avaliação psicopedagógica com o nosso sujeito aprendente, sujeito cognoscente, como vocês chamam, tá? Então, lá na clínica, o que a gente vai fazer? Nós vamos diagnosticar, nós vamos avaliar, nós vamos fazer ali dentro do tratamento desse sujeito cognoscente uma intervenção. Nós vamos intervir naquilo que está prejudicando a aprendizagem desse sujeito. Na linha institucional, nós vamos dar orientação à família desses educandos, nós vamos dar uma colaboração à escola, colaborar com a escola de forma que nós possamos ali estar fazendo também uma avaliação e prevenindo essas dificuldades de aprendizagem. Nós vamos fazer lá também uma promoção de uma prática educativa inovadora. Tá? Nós seguimos as bases teóricas de Jean Piaget, que é a teoria do desenvolvimento, de Vygotsky, que é a teoria do processo de aprendizagem, e Freud, lá com a psicanálise, para contribuir na nossa área. Tá? Com Jorge Visca, que trouxe para o Brasil, né, essa maravilhosa e linda hoje profissão, a do psicopedagogo, né? Com a epistemologia convergente. Que isso, né, gente? Então, dentro dessa epistemologia convergente, nós vamos estar nos referindo à aplicação de técnicas, de métodos para avaliação e intervenção. E é bem aqui que eu quero explicar para vocês. Então, pessoal, para fazer essa avaliação aqui nessa linha, algumas pessoas, alguns profissionais, em alguns vídeos, falam desse avanço da neurociências e que existem dentro, com certeza, da neurociência, testes bem mais significativos, bem melhores, que trazem respostas bem mais rápidas para que nós possamos fazer uma boa avaliação. Mas, gente, olha só, a gente precisa entender o que vai realizar seguindo aqui essa base teórica de Piaget, que são os testes operatórios. Para aplicar esse teste, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso saber aprender.
aplicar esses testes. Então, passei ali 1 ano e 2 meses, 6 meses de pós-graduação, eu não consegui aprender, eu vou buscar uma formação. Vou buscar para que alguém possa me orientar, para que eu possa esclarecer melhor as minhas dúvidas e aplicar os testes da caixa operatória. Se eu tenho dúvida lá nas técnicas projetivas, então eu não vou associar aquilo que eu posso colocar, né, que eu posso ter de resposta mais rápida lá na neurociências, então eu não vou aplicar as técnicas projetivas. Para você aplicar as técnicas projetivas, você precisa entender de análise. Você precisa saber analisar. Você precisa saber analisar o quê? Os desenhos. Os desenhos que o sujeito cognoscente, o sujeito aprendente, faz ali no ato da avaliação. Se você não sabe, ou se você não viu a cadeira de psicanálise lá na psicopedagogia, faça um curso de psicanálise, para que você possa aprender a analisar os desenhos e saber as respostas que aquele sujeito cognoscente ou aprendente está te dando ali naquele desenho que ele está fazendo. Então, tem pessoas que às vezes vai fazer uma análise, o menino desenhou uma árvore, ele desenhou uma casa, ele desenhou o pai dele, a mãe dele lá distante. Não é isso. Dentro da análise do desenho que a criança, que o adolescente, que o adulto faz, a gente não vai analisar só aquele desenho, o contorno do desenho, a cor do desenho, tem algo mais a fundo que a gente precisa saber. Então, qual é a falha? É não aprender. É não aprender até do psicopedagogo, porque o psicopedagogo ele tem que saber que ele precisa buscar. Ele não vai ocupar esse cargo apenas por ocupar. E se ele ocupa, ele tem que buscar, para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Se ele não faz isso, lógico que ele não vai ter boas respostas. É lógico que essa família não vai ter a resposta que ela deseja daquele profissional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi uma criança que a mãe estava super nervosa, a criança já tinha passado por 6 psicopedagogos e ninguém conseguiu avaliar a criança. Então, uma criança hiperativa, em avaliação para saber se tinha TEA, um hiperativo do tipo compulsivo. Pois é. E aí, o que faltou para que esses profissionais fizessem a avaliação dessa criança? Pesquisa, estudo, prática. A gente precisa entender que para fazer uma avaliação, nós precisamos construir um vínculo com esse sujeito aprendente. Onde estava esse vínculo? O que foi feito para se fazer essa avaliação? Para que ela não desse certo com esses profissionais. Tá? Então, o que a gente fez aqui no meu espaço, Neurohumanos Aprendiz? Eu fui fazer o vínculo com essa criança. Um vínculo não se constrói hoje e amanhã. Então, a gente fez um vínculo. Eu fui buscar o que ele gosta, o que ele não gosta. Me tornei amiga dele. Né? Para que a gente junto fizesse aquilo que ele gostasse. E o que ele gostava? De corrida, de carrinho, brincar de carrinho, enfileirar os carrinhos vão brincar. Vamos brincar de corrida. Vamos assistir um vídeo de corrida. Vamos falar dos carros. Né? Eu gosto do carro da Hot Wheels. Então, vamos lá, vamos entrar no mundo da criança. Vamos entrar no mundo desse sujeito cognoscente e buscar o que ele gosta de fazer para que a nossa prática com aquele sujeito dê certo. Para que essa avaliação que eu fiz com esse sujeito possa dar certo. Se não tiver a busca, nós não vamos conseguir descobrir a causa daquela dificuldade de aprendizagem, daqueles comportamentos que ele está apresentando. Então, vamos buscar. Vamos lá para a neuropsicopedagogia, né? Que a gente já vai ver aí que com o avanço da neurociência, a neuropsicopedagogia surge
para trabalhar junto com o psicopedagogo, se tornou hoje até uma pós-graduação, né? E a gente começa ali fazendo a avaliação, tá? E nessa avaliação nós vamos abordar fatores que impedem ou dificultam a aprendizagem do sujeito. Como? Observando. O que a gente vai observar? Os aspectos psicomotor, os aspectos perceptivos, os aspectos pedagógicos, os aspectos afetivos, a linguagem e as funções cognitivas. Isso faz parte da nossa observação no momento da avaliação. Tá? E quando a gente fala ali dos aspectos afetivos, nós vamos falar do vínculo, ó, que eu falei antes para vocês. Nós vamos falar do vínculo que esse sujeito tem com a aprendizagem. Para eu saber disso, eu preciso primeiro construir o vínculo com o aprendente. E aí eu vou descobrir o que ele gosta, qual é o vínculo dele, né? Com esse aprender. Por que ele aprende dessa forma? E a gente se questiona. A gente vai buscar a resposta aos nossos questionamentos, lendo, fazendo pesquisa, nos aperfeiçoando nas formações. E aí, depois que a gente observou todos esses aspectos, nós vamos fazer o quê? A avaliação. Depois, nessa avaliação, nós vamos fazer o acompanhamento, tá? O acompanhamento terapêutico do sujeito. E nesse acompanhamento terapêutico vai envolver a metacognição, a estimulação das funções executivas e cognitivas, né? Contribuindo no processo de aprendizagem desse sujeito. Tá? Então, olha aí o quanto a neurociência ela vai nos ajudar nesse processo com esse sujeito. Tá? Então, nós vamos fazer essa avaliação, nós vamos buscar respostas para o que está ocasionando aquela dificuldade de aprendizagem. Eu costumo dizer para as minhas alunas que psicopedagogo não desiste fácil. Ele tem que correr atrás, ele tem que buscar, ele tem que investigar para ele descobrir o que está atrapalhando a aprendizagem desse aprendente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês. Façam comentários, compartilhem.